Olá, estou de volta hoje para compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de abril. Espero que vocês gostem. O primeiro livro que eu vou comentar com vocês é A Livraria 24 Horas, do Mr. Penumbra. Gente, assim, eu tô expressando a minha opinião particular, tá bom? Pode ser que tenha muitas pessoas que tenham gostado desse livro, tá? Mas eu, sinceramente, não gostei muito, não. Mas eu queria muito saber se as pessoas que escrevem esses comentários aqui sobre o livro, se realmente elas leram um livro. Porque quando eu comprei esse livro, quando eu fui na livraria e li atrás, né, sobre algumas citações de pessoas que leram esse livro, eu pensei, nossa, que livro legal, vou comprar, eu quero ler esse livro. Só que, gente, que livro entediante, tinha tudo pra ser um livro super interessante, mas não é um livro interessante, tá? Mas essa é minha opinião particular, tá bom? Pode ser que vocês tenham gostado, mas eu não gostei. Esse livro conta a história de um rapaz, que ele é programador, né? Ele faz programas, faz algum software. Só que, devido a uma recessão que houve nos Estados Unidos, ele acaba ficando desempregado. Então, ele começa a procurar emprego, né, e as economias dele acabam se esvaindo, e ele tem que encontrar um emprego, e um dia, por um acaso, ele vê um anúncio de uma livraria que está precisando de atendente. E ele entra nessa livraria, né, e conhece o dono da livraria, que é o Mr. Penumbra, um homem, assim, de idade, mas totalmente estranho, diferente. A livraria dele também é uma livraria diferente, com alguns livros assim não tão populares, né, alguns livros antigos. E é uma livraria que ele percebe que tem pouco movimento, mas como ele tá precisando de emprego, né, para ele ser, né, admitido no emprego, tinha algumas regras. E a regra principal é que tinha uma coleção de livros nessa livraria que ele não podia ler. Ele podia, né, pegar esse livro, né, e dar para a pessoa que estava querendo alugar, mas ele nunca poderia abrir esse livro e não poderia ler esse livro. E ele acaba sendo contratado para trabalhar nessa livraria no turno da noite. Essa livraria é uma livraria que funciona 24 horas. Até que um dia, né, entra uma pessoa atrás de um desses livros, né? Ela vai devolver e pegar a continuação desse livro. E ele percebe que essa pessoa é uma pessoa estranha. E no decorrer do livro, todas as pessoas que também entram na loja para alugar livros dessa coleção e para devolver os livros, são pessoas totalmente estranhas, pessoas agitadas, preocupadas, querem porque querem terminar a leitura. Então ele percebe que essas pessoas têm tipo uma missão em relação a esse livro. E um dia ele abre um desses livros, né? A curiosidade dele é maior. E ele não consegue ler o livro é cheio de caracteres estranhos e ele não entende como que as pessoas conseguem ler esse livro, porque não é uma linguagem comum. E durante, né, essa curiosidade dele, ele começa a fazer algumas investigações para ver o que se trata esse livro, né? Por que essas pessoas são tão fissuradas por esse livro? E ele acaba envolvendo outras pessoas, né, que começam a ajudar ele, um antigo amigo dele da faculdade, uma garota que ele também acabou conhecendo, né? Eles acabam, né, se tornando namorado e a aventura dele começa aí. Mas eu vou falar pra você, eu terminei, assim, de ler esse livro pra saber qual era o grande mistério, né, desses livros, né? Mas só que não é tão mistério assim e sinceramente eu não achei interessante, tá? Se você tiver curiosidade, né, de saber o que se trata esse livro, né, tente a sorte, tá? Mas eu não gostei muito não, o livro é um pouco parado, tá? Outro livro que eu li, assim, gente, esse mês eu tô na contramão, né, às vezes tem pessoas que leram livros, eu já vi várias resenhas na internet falando sobre esse livro aqui, e as pessoas adoraram, gamaram nesse livro, acharam super interessante. Eu, sinceramente, gente, não achei, assim, nada demais em relação a esse livro. Ao contrário, assim, no começo da leitura, eu achei muito maçante, uma leitura que não é fluida, então não é um livro que te prende, que te envolve de uma maneira que você quer terminar a leitura, não é. Eu achei muito paradinho, achei a história um pouquinho fraca, tá? Mas esse livro vendeu muito, tá? Ele bateu 50 tons de cinza, né, em vendas, né, na Amazon. Mas eu não gostei. Mas pode ser que você goste do livro, né? O nome do livro é Garota Exemplar. Ele conta a história de um jovem casal
que quando eles completam 5 anos de casamento, bem no dia que eles completam 5 anos de casamento, a esposa, ela desaparece, a Amy, né? Ela desaparece e tudo indica que ela foi sequestrada. E durante, né, a investigação para saber onde que a Amy foi parar, cadê a Amy, será que ela foi assassinada, será que ela foi sequestrada, alguns indícios indicam que o marido dela, o Nick, que tá por trás da história, né, que ele tá envolvido nisso, né, do possível sequestro ou assassinato da Amy. E a história, ela vai se desenrolando assim, um pouco ela tá no presente, né, Nick contando, né, o desenrolar da história, da investigação, como tá sendo a vida do Nick, dos pais, né, da Amy, e vai contando aí o desenrolar da investigação também. E em algumas partes do livro, você volta ao passado, através do diário que a Amy tem. A Amy tem um diário e você começa a conhecer tanto o relacionamento dela com o Nick, você vai conhecendo melhor a Amy através do diário. A única sacada, assim, bem interessante que eu achei nesse livro é o quê? Que ele tem várias facetas, esse livro tem várias caras. Às vezes você acha que o Nick é o mocinho e às vezes você acha que a Amy é a mocinha, às vezes você acha que o Nick é o bandido e às vezes você acha que a Amy é a bandida da história. Então, assim, o que eu achei interessante no livro foi essa faceta. Do resto, eu não achei esse livro legal porque o início dele é muito maçante. É um livro, assim, que demora pra desenrolar e quando você pensa que vai desenrolar, ele não desenrola, ele enrola mais. Achei um pouquinho cansativo a leitura, tá? Não é uma leitura fluida. O final dele, assim, eu fiquei, assim, de boca aberta, assim, não porque eu pensei, nossa, que legal, mas eu pensei, nossa, não acredito que eu perdi meu tempo lendo esse livro. Eu só terminei mesmo, gente, essa leitura porque eu estava muito interessada em saber o que ia acontecer no final e porque esse livro está sendo muito comentado. Então, geralmente, quando o livro é muito comentado, é porque ele tem, né, algum valor, ele tem alguma coisa interessante. Eu fiquei atrás procurando, né, a grande sacada, o que é tão interessante nesse livro, e não achei tão interessante. Ao contrário, eu não posso falar mais porque eu vou fazer spoiler. E pode ser que você esteja interessado em ler, né, o Garoto Exemplar, e você acaba se decepcionando, né, ou você acabe não querendo ler o livro, e não é essa a intenção, tá? Se você está interessado em ler um livro, leia, quem sabe você goste, né, mas não foi uma leitura, assim, muito interessante pra mim não, ao contrário, tá? Mas pode ser que você goste, né, do livro, porque ele tá fazendo muito sucesso, não sei, pode ser que seja uma implicância minha mesmo, né, ou um gosto literário, não sei, mas tente ler, não sei, não foi tudo o que eu esperava. Bom, a próxima leitura é Serafina, a garota com coração de dragão. Olha essa capa, eu adoro capas assim, olha só que linda, ela tá até desgastadinha, tadinha, olha só. Que capa mais bonita, tem um olho de um dragão aqui, achei muito linda essa capa. Tem certos livros que eu compro pela capa. Vocês acreditam nisso? Eu vi essa capa assim, me apaixonei. Dei uma lida bem rápida assim na sinopse, assim, nem é o estilo de livro que eu gosto, mas a capa me encantou demais, tá? Esse livro conta a história de uma moça, o nome dela é Serafina. Ela tem 16 anos. Ela vive num reino fictício, né, num mundo, né, imaginário, nem imaginário, é um mundo de fantasia, é um mundo fictício, né? Um mundo que não existe. E nesse reino existem dragões, tá? E esses dragões têm poderes de se transformarem, né, na forma humana. E tem outros seres místicos também. E os dragões, né, e o povo desse reino, eles vivem em harmonia. Graças a um tratado que foi feito antigamente pela rainha, né? Porque eles viviam em guerra, mas aí houve um tratado que hoje eles vivem em paz, né? Devido a esse tratado, assim, dentro de algumas normas, eles vivem em paz. Só que acontece que um dia o príncipe, né, desse reino, ele sai para caçar com a sua comitiva e ele acaba sendo assassinado. Só que os traços, né, da morte dele, tudo indica que ele foi assassinado por um dragão. E aí começa, né, um conflito, né, entre os humanos e os dragões. E começa uma investigação também, né? E eles acham que foi um dragão, porque assim, quando um dragão assassina um humano, aí ele devora a cabeça. E a cabeça desse príncipe, né, foi encontrado o corpo, a cabeça dele estava devorada.
Então começa uma grande investigação, né, antes de condenarem os dragões, né, antes de romperem um tratado de paz. O príncipe, né, tem um outro príncipe no reino, só que ele é um príncipe bastardo, né, da rainha. Ele começa a investigar a morte, né, do seu tio. E ele tem a ajuda de uma moça, né, a Serafina, que ela mora na corte, ela é uma moça que trabalha junto com o compositor da corte, ela tem grandes habilidades de música, e só que ela conhece muito sobre dragões. E por que ela conhece sobre dragões? Vocês não sabem esse detalhe? A Serafina, ela é uma mestiça, né? Ela é metade dragão e metade humana, porque os pais dela, né, o pai dela é um humano e a mãe dela era um dragão, né? Então, ela tem, né? Ela tem um corpo de humano, né? Ela parece uma moça comum, só que em partes do corpo dela, ela tem algumas escamas. Eu acho que ela tem escamas perto da costela, ela tem algumas escamas no braço, e só que isso é proibido naquele reino, né? Os dragões não podem ter relacionamento com os humanos. Ninguém pode saber, né, que ela é uma mestiça, tá? E ela começa a ajudar o príncipe a descobrir quem que matou, né, o tio dele. E nessa jornada, né, que ela começa a ajudá-lo, eles acabam se apaixonando, né? É uma linda história de amor, só que é um amor proibido, né? Porque eles não podem se relacionar. Só que aí, vocês que descubram se o príncipe descobre que ela é mestiça ou não, e vocês que descubram se essa história é interessante ou não. Eu gostei bastante, achei uma história leve, uma história bonita. Apesar de ser uma história assim com muito mística, né, que não é muito meu estilo, é um livro bem interessante e vale a pena a leitura. Uma história muito bonitinha, tá bom? Se você tiver oportunidade, leia esse livro que é bem legal. O próximo é Fallen Angels, Inveja. Esse livro é uma sequência, né? Acho que é o terceiro livro de uma sequência. Eu, como sempre, às vezes eu compro um livro e não sabia que ele fazia parte, né, de uma sequência de livros, né? Mas eu fiquei sabendo agora, né, depois que eu li esse livro. Mas é uma história bem legal, gostei muito desse livro. Ele conta a história de um investigador da polícia. O nome dele eu esqueci o nome, Thomas. Ele é um investigador da polícia. Só que Thomas tem um passado meio obscuro. Um passado que nem é dele, coitado. Ele acabou herdando esse passado. O pai dele é um serial killer muito conhecido, né? E o pai dele tá para ser executado, inclusive. Só que ele é policial. Só que um dia acontece um assassinato na cidade deles e tudo indica que foi o Thomas que cometeu esse assassinato. E a polícia, né, acaba chamando uma investigadora da corregedoria para investigar se realmente Thomas, né, tem envolvimento com esse assassinato. E durante, né, essa investigação, o que acontece? Adivinha? Eles acabam se envolvendo, né, eles acabam se apaixonando e não vou contar pra vocês o que acontece. Será que Thomas realmente é o assassino? Será que Thomas realmente é do mal? Será que Thomas tem dupla personalidade? Não sei. Se você quiser saber, você leia o livro, tá bom? Mas é uma leitura bem interessante, bem legal. Gostei de ler esse livro. O próximo livro é um livro de uma autora brasileira. Eu tô fazendo o possível, gente, pra colocar durante as minhas leituras do mês algum autor brasileiro, né? Assim, eu nunca tive, gente, assim, preconceito nenhum em livros brasileiros, de autores brasileiros, tá? Ao contrário, imagina. Só que, às vezes, nunca dava certo, né? Tinha um lançamento aqui, um lançamento ali, mas eu tô fazendo o possível. E eu li, mais uma vez esse mês, eu li um autor brasileiro. Não li a indicação que me pediram, tá? Mas eu prometo ler, não deu certo ainda. Inclusive, eu já comprei o livro que me indicaram, né, de um outro autor brasileiro, mas não tive a oportunidade de ler. Eu vou ver se eu consigo ler agora no mês de maio, tá? Então, eu peguei esse livro aqui. O nome da autora é Marina Carvalho. Olha que capa mais fofa. O nome do livro é Simplesmente Ana. Olha que bonitinho esse livro. Eu amei essa capa. Vocês já perceberam, né, que eu sou fascinada por capas, né? Essa capa é muito bonita, né? Olha ali aqui atrás também. Que bonito. Esse livro aqui conta a história de uma menina que se chama Ana. Ela é uma brasileira, mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. E um dia no Facebook, uma pessoa fala que, viu, eu acho que eu sou seu pai. E ela acha super estranho, porque
Pra Ana, né, a mãe dela sempre diz que o pai dela morreu quando ela era bem nova, né, quando ela era pequena. Então ela nunca teve pai, ela foi criada pela mãe. Só que a grande surpresa de Ana nem é tanto esse detalhe, tá, gente, desse homem falar que é o pai dela. O grande detalhe é que depois ela descobre que ele é um rei de um país chamado, como que é o nome do país? Cósia, lá na Europa. A princípio, né, ela fica muito preocupada. Ela acaba descobrindo, né, que a mãe dela tinha mentido pra ela, que o pai dela não havia morrido, que realmente ela namorou esse rei. Só que aí, quando ela ficou grávida, a mãe dela ficou grávida bem nova, acho que tinha 18 anos, e ela acaba abandonando, né, o príncipe, porque ela não queria essa vida pra filha dela, e ela acaba abandonando ele, e ele nem sabe que ela tava grávida, né, e ele acaba descobrindo, né, a Ana, e ele quer levar a Ana pro país dela, né? A Ana, assim, inicialmente, ela ficou meia receosa, né? Porque ela nunca teve um pai, né? Ela nunca teve a companhia, né? De uma figura masculina na vida dela. Só que, ao mesmo tempo, ela quer, né, ter essa oportunidade de estar convivendo com o pai dela, né? Com a família paterna dela também, né? Afinal, ela só sempre morou com a mãe dela e com os avós dela. E ela acaba partindo, né, pra esse país, para conhecer um pouco mais sobre o pai dela, né, e ela se apaixona pela Cósia, né, é um país super bonito, ela se apaixona pelo castelo, né, é um universo diferente para ela, né, ela acaba gostando de tudo no país, das pessoas, as pessoas são muito agradáveis, as pessoas querem fazer de tudo por ela, né, que afinal ela é uma princesa, e ela acaba ficando super feliz, né, dela ser uma princesa, ela acha super estranho, né, mas ela acaba mergulhando nisso, né, ela acaba, né, vivendo esse lado princesa dela. É uma leitura muito legal, a Ana é uma personagem assim super engraçada, né, por ela ser nova, ela é meia moleca ainda e é super engraçada, assim, algumas facetas da Ana, assim, você acaba se divertindo muito com a história. E só que lá na Cósia, o que acontece? O rei, o pai dela, né, que é rei, ele tem um enteado. E o que acontece? O que acontece? Eu sempre faço a pergunta, né? Que pergunta mais idiota. Eles acabam se envolvendo. É uma história muito bonita. É uma história cheia de mistério, cheia de intrigas. Muitas pessoas, né, que não acreditam na ingenuidade, né? Porque a Ana é uma menina muito ingênua. E algumas pessoas no reino acham que ela tá ali pra querer o poder, que é mentira, que ela não é filha do rei nada. Então a Ana acaba indo para um mundo, assim, muito cheio de intrigas. Mas é um livro bem legal, uma história muito bonitinha, uma história super fofinha. E é sempre bom você ler uma história, né, de um autor brasileiro, porque, assim, esse livro tem muitas músicas, né, que a trilha sonora do livro, né, se eu posso chamar assim, né, trilha sonora, tem muitas músicas legais, fala muito sobre algumas músicas do Jota Quest, né? Do Luan Santana, assim. É bom você ler um livro, assim, escrito por um autor brasileiro, porque tem muita coisa a ver com a gente, né? Coisas que a gente conhece no dia a dia, cantores, letras de música que a gente conhece, né? É um livro bem bonitinho, tá? Pra vocês que gostam de livros assim, vocês vão gostar. Eu adorei, tá? Outro livro que eu li, que eu gostei muito. Gente, como eu dei risada com esse livro, vocês não têm noção. Esse livro é engraçadíssimo, tá? Não é um livro de comédia, mas um livro que eu dei muita risada. É um livro bem legal. Foi uma delícia de ler esse livro. Uma leitura super fluida, uma história super legal. Não é um livro muito novo, tá, gente? Eu já vi resenhas sobre ele. O Segredo de Emma Corrigan. Esse livro é muito interessante. É muito engraçado, como eu já disse. Ele conta a história de Emma, que é uma moça que trabalha numa empresa, ela trabalha no departamento de marketing, e a Emma luta, né, ela quer se dar bem na vida, ela quer ser promovida no emprego dela, porque ela quer provar pros pais delas e também pra uma prima dela, né, que ela tem valor, que ela vai conseguir fazer isso. Essa prima dela é a queridinha da mãe dela. É uma prima super bem sucedida na carreira e vive jogando na cara da Emma que a Emma não para em serviço nenhum. Realmente, Emma não para em serviço nenhum. Ela vive pulando de emprego para emprego, mas ela quer ficar nesse emprego e ela quer provar o valor dela. Um dia ela é enviada para uma reunião em um outro país para representar um produto deles.
da empresa, né, onde ela trabalha. Só que essa reunião acaba não sendo muito bem pra vida dela, coitada. Não acaba saindo como planejado. E na volta ela fica depressiva, fica toda triste. E no aeroporto ela acaba conhecendo uma aeromoça, né? E ela se desabafa um pouquinho com essa aeromoça, né? E a aeromoça fica um pouquinho triste, né, com a história dela, se comove. E quando ela entra no avião, ela acaba encontrando de novo com essa aeromoça. E a aeromoça lembra dela e acaba colocando ela na primeira classe, né? Porque o avião tava vazio, não tava tão cheio. E ela ficou com dó da Amy e colocou a Amy pra viajar na primeira classe. E quando ela vai, né, viajar nessa primeira classe, ela acaba conhecendo um rapaz, né, ou melhor, ela acaba se sentando, né, de um lado de um homem, né, que, assim, tudo indica, é um empresário, ele tá ali super ocupado no laptop dele e tudo. Só que o que acontece é que durante a viagem de retorno, o avião ele passa por uma grande turbulência. E como Emma tava pensando que ela ia morrer, que esses seriam os últimos minutos da sua vida, ela acaba contando todos os segredos da vida dela pra essa pessoa que tá do lado dela. E a Emma é uma pessoa cheia de segredos, gente. Assim, tem segredos que nem o noivo dela sabe, nem os pais dela e nem a melhor amiga dela sabe. E ela descarrega tudo, né, contando, né, pra esse homem sobre a vida dela. Só que a Emma não morre. Coitada. E ela acabou contando todos os segredos da vida dela pra essa pessoa. Primeiro, ela não fica tão preocupada porque, assim, é uma pessoa que ela nunca viu na vida e que nunca mais ela vai ver na vida. Mentira! Ela acaba revendo ele. Sabe como? Depois que ela volta, né, dessa viagem, ela fica sabendo que o dono da empresa vai visitar a empresa porque ele quer fazer algumas mudanças. E adivinha quem é? Quem é? Quem é? Ele! Ele que é o patrão dela. E, gente, é uma comédia esse livro. Você dá muita risada com esse livro. E, como vocês já devem imaginar, o rumo que vai dar essa história, eles acabam se envolvendo, né? Eles acabam se apaixonando. Mas, assim, o grande detalhe desse livro nem é tanto romance, gente. A Emma é uma comédia. Esse livro é muito legal. Vale muito a pena ler. Olha, ele é bem fininho, ó. Você lê super rapidinho, você dá muita risada, assim. É uma leitura super fluida, é uma narrativa assim, super interessante e vale muito a pena ler esse livro. Adorei ler. Muito legal mesmo, super indico esse livro. Agora, antes de eu mostrar pra vocês o primeiro colocado, o livro que eu mais gostei de ler no mês de abril, eu vou falar os livros que eu li no Kobo. O primeiro é uma coleção, assim, gente, eu tenho mania de ficar fuçando no site das livrarias, e eu encontrei por um acaso esse livro aqui, eu achei bem legal, assim, mas é um livro que só vende online, tá, gente? Não, deixa eu achar a capa dele. Ele não tem ele, né, em book mesmo, só digital. Aqui, a capinha dele. Porque Você é Minha, de Beth Carey. O ruim desse livro, assim, se é que possa ser chamado de ruim, é que ele você não compra ele inteiro de uma vez só, você fica comprando por partes. Acho que eu já li até os quinto ou sexto, não me recordo bem, gente. E quinto ou sexto capítulo. Não sei se é capítulo ou título. Cada um tem um título, tá? Então acho que é quinto título. Mas é a mesma história, é a continuação da história. E cada parte, né? Que essa daqui é a parte 1, porque Você é Minha parte 1. Cada parte tem, em média, 200 páginas. Assim, eu não gosto de ler livros assim, porque assim, quando acaba saindo, né, a continuação, você esquece algumas coisas que aconteceu no livro. E é ruim assim, né? Não achei muito interessante essa parte não. Mas é um livro legal, um livro interessante. Ele é meio linha 50 tons de cinza, tá? Mas ele não é, assim, tão... como que eu vou dizer? Não puxa muito pela parte do sadismo, tá? É uma história interessante. Ele conta a história de uma moça, tá fazendo reflexo, né? Que ela é artista plástica e ela ganha um concurso de uma empresa, né? Uma empresa desenvolveu um concurso e ela acaba ganhando esse concurso de arte e ela tem que fazer um painel, um quadro depois para essa empresa. E ela acaba se envolvendo com o dono dessa empresa. Por que eu digo, né, que é linha 50 tons de cinza? Porque né, aquela mesma história, né, de uma mocinha, né, relativamente pobre, né, assim, ela não é pobre, tá, gente? Até que ela tem, né, é tão pobre assim, né? Como foi o caso da Anastácia. Mas ela acaba se envolvendo, né? Com um empresário, né?
E ele tem algumas manias, sim, mas não é nada forte como os 50 Tons de Cinza, tá? E a primeira parte chama Porque Você é Minha. Deixa eu ver a segunda aqui. Ah, parte 2 é Porque Você é Minha também. Só muda aqui, parte 2. Acho que, gente, eu não tenho certeza se ele sai toda semana ou se sai de 15 em 15 dias. Tá? Mas achei interessante a história. Gostei. Assim, é uma história pra vocês se distraírem, tá, gente? Não é uma história pra agregar nenhum tipo de valor, nada. É só pra distração mesmo. Outro livro que eu li no Kobo também, esse livro aqui é bem legal. Esse é o livro 1. O nome dele é O Falso Príncipe. É muito legal. Esse livro, deixa eu tampar aqui que fica fazendo reflexo. Ele conta a história de um reino, tá? Que o rei, né, a rainha e o príncipe acabam morrendo. E só sobra um herdeiro. Só que o herdeiro desse rei, né, o príncipe, né, ele desapareceu. Houve um episódio no qual o príncipe desapareceu e muitas pessoas achavam que o príncipe foi assassinado. E uma das pessoas que vivem nesse reino, né, que ele é um nobre, ele acaba tendo um plano. Ele acaba pegando alguns garotos, né, que ele encontra, que se parecem muito com o príncipe. Ele acaba reunindo esses meninos e ele acaba fazendo uma disputa entre esses meninos pra ver quem que vai ganhar, né, pra ser o príncipe. Então ele acaba dando aula de esgrima, ensinando esses meninos a ler, a escrever, a dançar, aulas de etiqueta, a andar de cavalo, a lutar, né, com espadas, como eu já disse, pra ver quem se encaixa melhor no perfil para ser o rei. Aquele menino que ganhar, né, ele vai levar até a corte, levar até o reino para falar que é o príncipe perdido, e os outros meninos, eles serão assassinados. Então vocês imaginam a disputa, né, que não é entre esses meninos, né, pela vida, né, não só para terem um trono, né, mas sim pela vida. E é um livro bem legal, só que tem um personagem que se destaca mais, que é o Jason, que você fica torcendo, pelo menos eu torci muito por ele, para que ele fosse, né, o escolhido. E esse livro, no final, tem uma surpresa tão grande que eu, sinceramente, não esperava, tá? Só quando eu comecei a ler é que eu fui entender, tá? Então, é um livro, assim, que te prende e é um livro que te surpreende. Gostei muito dessa leitura. Agora vamos falar sobre o ganhador do mês de abril. Esse livro eu adorei, é um livro incrível, é uma história super legal. O nome dele é Na Terra da Nuvem Branca. Olha como ele é grosso. Só que eu li ele super rápido, gente, mesmo ele sendo grosso. Uma história super emocionante. Assim, é um romance histórico, tá? Apesar de ser um livro novo, ele é um romance histórico. Eu adoro romances históricos, né? Não sei se vocês perceberam, né? Apesar que faz tempo que eu não leio romance histórico. Eu já tava até com saudade de fazer esse tipo de leitura. Adoro romances históricos, de verdade. Esse livro conta a história de duas moças. Ambas vivem, né, no país de Gales. Só que uma delas vive na capital, né? Vive em Londres. E a outra vive mais afastada, né? Numa área mais rural. E uma é professora, tá? E ela já tá beirando os 30 anos, né? E a gente sabe que antigamente, quando uma mulher beira os 30 anos e não é casada, as chances dela se casar, assim, são praticamente nulas. Então, ela já tá beirando os 30 anos e não é casada. A vida dela é dar aula, ela é governanta, né? Numa residência. Só que um dia ela resolve pensar no futuro dela, né? Ela resolve que ela precisa se casar, que já é época, né? Já é dela se casar. E ela acaba, né, se ingressando no programa que tem na igreja dela, na comunidade, né, da igreja dela, que envia mulheres, né, moças distintas, né, moças solteiras, para ir para um país, né, que até então aqui é um país que está sendo descoberto agora, que está sendo desbravado, que é a Nova Zelândia, porque tem alguns fazendeiros lá que precisam, né, porque lá não tem muitas mulheres, e ela acaba ingressando, né, nessa vibe, né, e acaba escrevendo, se correspondendo, né, com uma das pessoas, né, que vivem lá na Nova Zelândia, um fazendeiro, e ela acaba se interessando muito, né, por ele, pela história dele, e ela se interessa em estar viajando pra lá, pra Nova Zelândia, pra se casar, realmente é pra se casar, né. Só que ela não tem recursos, né, pra fazer isso. Só que um dia, na comunidade onde ela vive, a patroa dela, inclusive, ela faz alguns trabalhos comunitários, né, que depois vocês descobrem que não é tão comunitário assim, né? Ela precisa mandar para Nova Zelândia algumas garotas órfãs, se eu não me engano são 5 garotas, e ela precisa mandar para lá, para Nova Zelândia, para essas meninas trabalharem em alguns lares, né? Como empregada domésticas, ajudantes, né?
Na verdade, ela tá querendo desovar essas meninas porque dá muito trabalho e requer muito tempo e muito dinheiro da igreja, que dá muito trabalho. Então ela tá querendo desovar essas meninas pra lá, né? Mas tudo bem. O pastor dessa igreja, né, o padre, sei lá, ele acaba incentivando, né, a Ellen, né, que é a professora, a levar essas meninas, que ele vai pagar, né, o custo dessa viagem pra ela poder, né, ser a tutora das meninas e protegerem essas meninas durante a viagem, né? Porque é uma viagem muito longa e elas precisam viajar com algum adulto. Então, né, unindo o útil com o agradável, ela acaba ingressando, né, nessa jornada, né, de ir para Nova Zelândia para levar essas garotas e ao mesmo tempo, né, para ela chegar na Nova Zelândia e conhecer, né, o seu futuro marido e se casar. E como eu já disse, esse livro conta a história de duas mulheres, né? Então temos também a Jean, que ela é uma menina já rica, né, de grandes recursos. Ela é filha de um grande fazendeiro, né, do país de Gales, que ele é criador de ovelhas. Então, assim, ela, ao contrário, né, da Ellen, né, ela tem muitos recursos. Só que aí, o que acontece? Um dia o pai dela recebe a visita de um grande fazendeiro muito rico da Nova Zelândia que vem visitá-lo para comprar algumas ovelhas. E acaba acontecendo alguns fatos, né, nessa negociação deles, né, que eu não posso contar. Conto ou não conto? Ah, eu vou contar. O pai dela acaba jogando cartas, né, com esse fazendeiro e esse fazendeiro acaba ganhando a mão dela em casamento. Não pra ele, né, mas pro filho dele que tá lá na Nova Zelândia. E como o pai dela é um homem de honra, né, ele tem que cumprir a palavra dele, né, a Jean ingressa pra Nova Zelândia pra se casar também, né, com uma pessoa totalmente desconhecida. Só que a Jean, ela tem um espírito, assim, totalmente aventureiro. Aqui no livro ela tem 14 anos. 14 ou 15? Não. 17, desculpa. Ela tem 17 anos. E ela tem um espírito super aventureiro, né? Apesar dela viver numa sociedade, viver no meio de pessoas ricas, ela é uma menina totalmente despojada. Ela gosta de andar de cavalo, ela gosta de pastorear as ovelhas, né, do pai dela. Então, ela tem uma expectativa grande, né, com essa viagem, não por conta do casamento, mas sim porque ela vai para um país novo, ela vai para uma fazenda de ovelhas, que é o que ela gosta muito. Então, ela acaba vendo isso pelo lado da aventura. E ela acaba indo, né? Assim, não totalmente feliz, mas ela acaba ingressando nessa viagem. E, coincidentemente, né, tanto Ellen como Jean acabam indo no mesmo navio rumo à Nova Zelândia, né? Só que Jean acaba indo na primeira classe, né, claro. Só que elas acabam se encontrando no navio e elas acabam criando um grande laço de amizade já ali no navio mesmo. Tanto a Jean com a Ellen, como com as meninas também, né, que é as órfãs. E no navio elas ficam sabendo, né, que a futura família de Jean é inimiga do futuro marido da Ellen. Então vocês já imaginam, né? Elas criam um vínculo de amizade muito grande, mas ao mesmo tempo é uma amizade proibida, né? Quando elas chegarem na Nova Zelândia, elas não vão poder ter muita amizade. Então ambas ingressam rumo à Nova Zelândia, para um país totalmente diferente. É um país que está sendo desbravado agora. E quando chegam na Nova Zelândia, elas acabam tendo algumas surpresas, tanto a Ellen como a Jean, só que eu não vou contar pra vocês. E é um livro incrível, gente. Eu aprendi muito com esse livro. Aprendi muito sobre criação de ovelhas, é super assim, super detalhado sobre as criações de ovelha. Aprendi muito também e adorei saber sobre os nativos que viveram naquele país, né? As primeiras pessoas que povoavam ali, né? Que são os nativos daquela terra. Você aprende muito sobre a cultura deles, é muito interessante, assim, aprender um pouco sobre outras culturas. É um livro muito bonito, gente. É uma história assim, esse livro aqui, ele passa gerações, tá? Ele passa anos, né? Você acaba conhecendo os filhos da Jean, os filhos da Ellen também. Assim, é uma história também muito linda, porque tem uma história de amor muito bonita aqui. Só que eu não vou contar pra vocês que história de amor é essa. Mas tem uma história muito linda aqui, que eu torci muito, muito pelo casal desse livro. Eu chorei lendo esse livro, assim, é um livro, assim, super angustiante, assim, no final, porque, não vou contar, tô contando demais já, vale muito a pena, é um livro muito bonito, assim, não é um romance meloso, tá, gente? Vocês não vão contar nada meloso nesse livro, tem nada de mel aqui não, tá? Pra mim esse livro, assim, ele puxou mais pro lado do drama do que pro lado do romance, tá?
Mas é um drama, assim, muito gostoso de ler, é uma história muito gostosa de ler. Apesar dele ser grosso, assim, sabe? É uma história muito bonita e que você sempre quer saber o que vai acontecer, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, depois vocês voltem aqui e me contam o que vocês acharam dele, tá bom? Muito legal mesmo. Na Terra da Nuvem Branca. Depois vocês vão saber porque tem esse título também, tá? Mas é bem legal. E esses foram os livros que eu li no mês de abril. No mês de abril eu li um pouquinho mais, né? Eu tive um pouquinho mais de tempo pra ler, não foi muito corrido esse mês pra mim. Gostaria de agradecer quem assistiu o vídeo. Gostaria de agradecer também algumas leitoras. Agradeço muito o carinho de vocês. Eu queria mandar um beijo, né, para todas as leitoras que me mandam e-mail, que falam comigo no Facebook, que falam comigo também, né, via YouTube. Queria agradecer muito vocês. E espero que vocês estejam gostando, né, desse meu trabalho aqui, né, no YouTube, né, de estar compartilhando as minhas leituras. Para aqueles que não gostam também, eu respeito, gente, tá? Porque as opiniões, como eu já falei, não são iguais. Tem muitas pessoas que não gostam, né, de alguns livros que eu leio, de algumas opiniões que eu dou, mas assim, é realmente uma coisa particular minha, tá? É uma opinião minha e eu respeito a opinião de outras pessoas também. Se você quiser criticar também, não tem problema, eu não vou ficar chateada. Às vezes as críticas ajudam a gente também, né? Mas tudo bem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês possam aproveitar alguma dica, né, dessas leituras. E espero muito, 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 muito que vocês voltem mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau! Welcome, cause come on by. Aloha, come on.